got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, e hoje vou estar trazendo uma novidade aqui pra vocês, espero que possam agradar a todos. A gente vai estar falando aqui um pouco sobre o mercado da bola, né? O vai e vem aí do futebol brasileiro e futebol mundial também, né? A gente vai estar falando aí de alguns rumores, algumas contratações aí dos clubes, e a gente vai estar começando aí falando de alguns times brasileiros, né? Alguns times brasileiros aí que estão aí no mercado da bola aí em busca de novas contratações, né? Antes de mais nada aí, já peço ajuda e a moral para você que ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber notificação de todos os vídeos que eu lançar aqui no canal, e quem puder também deixa um like no vídeo, que fortalece muito o trabalho que eu ofereço aqui dentro, tá show? E lembrando que eu vou estar lançando esse vídeo sempre um dia sim, um dia não, para não se tornar muito repetitivo, né? A gente vai dar uma respirada também, porque não é todo dia que a gente vai ter notícias novas aí do mercado da bola, mas a princípio a gente vai estar começando aí falando de alguns times brasileiros, né? O primeiro time que a gente vai estar falando aí é o time do Palmeiras, né? O Palmeiras simplesmente surpreendeu e anunciou aí o seu novo atacante, né? O seu mais novo atacante, que se trata do Miguel Merentiel, né? Ele que é jogador ex-jogador, né, do Defensa e Justiça, e simplesmente aí o time do Palmeiras anunciou esse reforço aí sem alarde nenhum, né? Não era esperado, não tinha nenhuma notícia sobre essa contratação, se tinha esse suposto interesse do Palmeiras, né? Foi uma coisa assim meio que debaixo dos panos, e simplesmente aí o nome do Merentiel não foi vazado pelo Palmeiras em nenhum momento, e poucos conheciam o atacante, né? Porém, isso faz parte da ideia do Verdão nesse tipo de contratação, né? Segundo o jornalista Jorge Nicola, essa medida foi tomada pelo Palmeiras por entender que a negociação poderia sofrer com precalços, né? Caso o nome do Merentiel fosse vazado anteriormente. Poderiam aparecer outros clubes na concorrência, então com isso aí o Merentiel acabou sendo contratado aí de forma bem discreta aí, e chegou aí o time do Palmeiras, né, em contratar aí o seu novo camisa 9. O que vocês acham aí? Acredito que o Merentiel tem tudo para dar certo? Eu, pelo menos pelo futebol que eu assisti aí do time do Defensa e Justiça, achei um atacante aí bem interessante e tem tudo para poder acrescentar nesse time do Palmeiras, que tem um meio de campo ali muito bom. Agora a gente vai estar falando aí do Flamengo, né? O Flamengo aí que simplesmente teve duas notícias, né? Duas não, na verdade três, né? A primeira foi a declaração aí do Paulo Souza, né? Sobre a situação do Diego Alves, né? Teve, assim, uma situação meio conturbada, né? Isso porque o Diego Alves mostrou muita insatisfação aí após a declaração do Paulo Souza, né? O Paulo Souza simplesmente numa entrevista, né? Que ele foi perguntado sobre o Diego Alves não ser titular no time do Flamengo, né? Lembrando que ele vem de uma contusão. O Paulo Souza simplesmente falou que jogador para jogar no time titular ou ter chance, né, de ser titular tem que estar treinando, né? Então foi tipo uma declaração um pouco complicada, porque deixou a dizer que o Diego Alves não está treinando, e pelo contrário, né? O Diego Alves vem treinando depois da contusão, e pelo que o Diego Alves meio que mostrou na sua insatisfação, é porque ele já está preparado para poder assumir aí a titularidade nesse gol, que o Flamengo tem sofrido muito, né, nessa parte defensiva, especialmente no gol. O Hugo Souza, que é o atual titular nesse momento, não tem passado muita confiança, né? Tem falhado vários jogos, e com isso aí a torcida tem pegado no pé, tem vaiado muito o Hugo Souza e tem pedido, né, a volta do Diego Alves no gol, e aconteceu aí essa declaração do Paulo Souza aí que gerou um pouco de insatisfação do Diego Alves. Outra notícia também que ficou aí um pouco complicada, né, uma notícia um pouco chata, foi a do Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus chegou a dar uma noticiazinha aí que eu particularmente achei um pouco antiético, né? Porque foi o fato do Paulo Souza ser o atual técnico do Flamengo, e o JJ, né, o Jorge Jesus, simplesmente falou que estaria esperando o Flamengo decidir sobre a situação, se ia querer o JJ no comando novamente, até junho, né?
Isso porque o Paulo Souza não tem demonstrado um bom desempenho no Flamengo nesses últimos jogos, né? A torcida tem pegado no pé, e o JJ também tem um acordo verbal com o time da Turquia, que se trata do Fenerbahçe, né? E atualmente aí acabou que o Flamengo não demonstrou nenhum tipo de interesse na contratação do Jorge Jesus, e com isso aí o Jorge Jesus viajou essa semana para a Turquia para poder fechar seu acordo com o time turco. Então gerou mais um probleminha aí, né? Mais uma situação aí complicada, né? Uma situação conturbada aí relacionada aí às notícias do Flamengo, né? Outra notícia também relacionada ao Flamengo foi o jogador, né? Que jogava no Barcelona, né? Ex-Barcelona, o Emerson Royal, né? Que revelou seu desejo em jogar pelo Flamengo, né? Uma situação complicada porque o jogador atualmente está no Tottenham, né? E simplesmente aí é um dos melhores laterais brasileiros na atualidade, né? E ele surpreendeu a todos em uma entrevista afirmando, né, que tem o desejo de jogar pelo Flamengo. Segundo o lateral direito, que atualmente defende aí a camisa do Tottenham da Inglaterra, né, em caso de retorno ao futebol brasileiro, a prioridade dele seria o time rubro-negro, né, carioca. O jogador não citou, por exemplo, o nome de seus ex-clubes aqui no Brasil, que seria o caso do Atlético Mineiro ou até mesmo a Ponte Preta, né? E com isso aí acabou gerando um pouquinho assim de revolta aí, tanto da torcida do Atlético Mineiro como também do Tottenham, né, o atual clube dele. Então ficou essa entrevista aí que ficou um pouquinho chata, né, em relação aí ao Emerson Royal, que desejou, né, revelou desejo de voltar para o Brasil e, se possível, jogar pelo Flamengo. Agora a gente vai estar falando de outro clube brasileiro, que se trata do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense recentemente demonstrou interesse, né, em convencer o Daniel Alves a voltar para o futebol brasileiro e jogar no clube paranaense, né? A janela de transferência para o futebol brasileiro reabre daqui a 2 meses, né? E o Atlético Paranaense está de olho em reforços, vindos da Europa principalmente. Após Fernandinho do Manchester City, o lateral direito Diego Alves do Barcelona é o mais um novo jogador aí da lista do time do Atlético Paranaense, né? Ele que está em final de contrato. E mira aí desejo de jogar no Brasil novamente, o Furacão pode ser o seu destino, né? O clube paranaense aí busca convencer o jogador de retornar ao futebol brasileiro e ser um dos líderes, né, do time paranaense, né? O que vocês aí, torcedor do Furacão, acham? Acho que daria certo essa vinda do Daniel Alves para o time do Atlético Paranaense? Eu particularmente acho que pode somar muito, né? Mesmo sendo um jogador aí que já está numa idade avançada, é um lateral que pode ser líder sim desse time do Atlético Paranaense. Outro time brasileiro que a gente vai estar falando aqui é o time do Internacional, né? O Internacional que encaminha o retorno do meia chileno Charles Aranguiz, né? O retorno aí do Aranguiz para o time colorado, né? O sonho do Inter repatriar aí o Charles Aranguiz parece estar bem próximo de concretizar. Há um acordo alinhado aí para o retorno do chileno ao clube, né? O meia tem mais um ano de contrato no Bayer Leverkusen da Alemanha, mas já parece ter conseguido, né, uma liberação verbal do time alemão para negociar o seu retorno ao Colorado, né, que ocorreria agora no final dessa temporada aí, né, que termina no mês de junho. Então, talvez aí o Charles Aranguiz aí pode ser o novo reforço do Internacional. Agora a gente vai estar falando aqui do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro demonstrou um interesse muito grande aí pelo zagueiro Felipe do Atlético de Madrid. Com a alta competitividade aí no futebol brasileiro, né? O Atlético Mineiro quer buscar atletas de nível europeu, né? E Felipe do Atlético Mineiro seria, do Atlético de Madrid, na verdade, né? Seria um dos nomes desejados, né? Além do ex-corintiano, né? O Galo também analisa o Gemerson, que já passou pelo clube e está livre no mercado, mas não há uma unanimidade na diretoria, né, do Atlético Mineiro de que o jogador pode voltar a jogar em alto nível. Após temporadas baixas, Juan Jesus do Nápoles também seria outro alvo também do Atlético Mineiro, né? Jogador aí do Nápoles aí que tem o seu nome cogitado no time do Atlético Mineiro, mas a princípio o principal nome é o Felipe do Atlético de Madrid. Agora a gente vai estar falando da nossa última notícia aqui, que é do Rafinha, né? O Rafinha aceitou a proposta e encaminha aí a sua transferência para o time do Barcelona, né? Rafinha aceitou a proposta aí do Barcelona e encaminhou a sua ida para o gigante espanhol, né? O negócio pode ser concretizado nas próximas semanas. O clube catalão também tentou, né, finalizar um acordo o mais rápido possível com o Leeds United da Inglaterra. Só que o time inglês pediu
para poder adiar essas negociações para o fim da Premier League, né? Visto que o time do Leeds United está correndo risco de ser rebaixado, né? E quer todos os seus jogadores aí focado nessa etapa final da competição, né? O empresário aí do Rafinha, né, de 25 anos, foi o responsável, né, por encaminhar esse acordo aí entre o jogador entre o jogador e o Barcelona, né? A princípio aí acreditamos aí que o Rafinha deve assinar um contrato com o Barcelona por 5 temporadas, né? Os salários, apesar de não terem sido divulgados ainda, serão o dobro do que ele ganha lá na Inglaterra no Leeds United, né? E isso foi um dos fatores aí que pesou muito pro Rafinha aceitar na mesma hora esse convite aí do time do Barcelona. Então, Rafinha aí perto de acertar a sua transferência para o time do Barcelona. Enfim, galera, essas aqui foram as notícias aí do mercado de bola aí, no mercado da bola aí dessa quarta-feira, né, dia 18 de maio de 2022. Lembrando que agora, dia 20, a gente volta com esse vídeo aí, né, mais um vídeo de algumas transferências que a gente pode ter aí no futebol brasileiro e futebol mundial. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias. Se você gostou aí, deixa um like no vídeo que é muito importante e ajuda muito a fortalecer o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal Bet Green, tá show? Então até a próxima, valeu, fui!